Bom dia, gente! Vamos lá, hoje a aulinha de matemática, para a gente começar bem a nossa semana, tá? Então, nós vamos aí da página 116 até a página 121, ok? Nesse capítulo aí, né, que começa o capítulo 5, ele vai falar sobre a divisão, tá? Divisão, nós já sabemos, tá? Mas para começar aí o nosso capítulo, ele fala assim, ó. As campanhas solidárias têm o propósito de ajudar pessoas que estão passando por um momento difícil. Elas podem ter diversas finalidades, como arrecadação de roupas, brinquedos, produtos de higiene. Participar de uma campanha solidária é uma demonstração de amor ao próximo e de cidadania. Então, nessa época que nós estamos, né, nessa pandemia, tem muitas pessoas precisando de ajuda, né, precisando da solidariedade, né, de quem tem um pouquinho mais ou quem tem bem mais, tá? Na página 117 ele fala assim, ó. Você já participou de alguma campanha solidária? Converse com seus colegas e o professor sobre esse assunto, né? Então, se você participa de alguma doação, se você faz alguma doação para alguém, você participa dessa campanha solidária, tá? Não é porque vai passar na televisão ou porque é um projeto, não. Você fez a doação, já é uma campanha solidária, você já está fazendo algo solidário, certo? Suponha que uma campanha solidária tenha arrecadado 5.000 brinquedos que serão doados para crianças carentes. Se cada um receber 2 brinquedos, quantas crianças serão beneficiadas com essa campanha? Então, se ele arrecadou 5.000 brinquedos e está dando 2 brinquedos para cada criança, quantas crianças receberão esses brinquedos? Então, o que é que você vai fazer? Exatamente, uma divisão, né? Ele está doando, ele está distribuindo esses brinquedos. Então, é uma divisão, ok? Então, como nós já sabemos divisão, vou só resumir aí, tá? Se eu tenho, vamos dar aqui o exemplo que ele está dando aqui, ó. 48 dividido por 6, tá? Quando eu vou fazer a minha divisão, eu tenho que olhar sempre, né, pro número que está aqui dentro dessa caixinha aqui, ó. Aqui dentro. Olho pro número que está aqui dentro e faço não, né? Eu já tenho que aprender a tabuada de multiplicar para poder resolver a divisão. Então, para mim saber a divisão, eu tenho que saber a multiplicação. Eu preciso saber da tabuada. Por quê? Porque senão eu vou perder muito tempo fazendo, tá? Então, aí no exemplo dá 6 vezes 8, 48. Menos 48, 0. Tá? Então, aí embaixo ele dá os termos da divisão. Os termos da divisão a gente já aprendeu, né? Aqui é o dividendo. Esse daqui de dentro é o divisor. Esse de fora é o quociente. E aqui, né, o final da minha divisão é o resto. A resposta da minha divisão é o quociente. É quem está aqui, ó, embaixo da caixinha. Então, se eu botar 48 dividido por 8, é igual, a minha resposta é essa, 8, e não essa, tá? Na minha divisão, se não sobrar nada, se o resto for 0, a minha divisão é exata. Se sobrar alguma coisa, se o número que está aqui dentro for diferente de 0, então ela é não exata. Isso aí nós já aprendemos, né? Então, esse capítulozinho aí é apenas uma revisão do que a gente já estudou. Então, ele diz aí, ó, na página 118, no quadrinho amarelo. Como o resto da divisão é igual a 0, dizemos que essa divisão é exata, tá? Então, quando sobra resto, que ele bota aí na 119, ó,
Como o resto da divisão é diferente de zero, dizemos que essa divisão é não exata, tá? Então, revisando aí. Eu preciso saber a tabuada de quem está aqui dentro para poder resolver a minha divisão. O meu resultado é sempre quem está aqui no quociente. Os termos da divisão, dividendo, divisor, quociente, resto. Se o resto for zero, é uma divisão exata. E se o resto for diferente de zero, ela é não exata. Ok? Então, você vai pausar aí o vídeo, vai responder o finalzinho aí da 119, a 120 e a 121, tá? E eu volto aí com a resposta, certo? Pausa o vídeo, tá? Não vai pescar minhas respostas, não. Pronto? Vamos lá? Vamos voltar aí para nossa resposta, para nossa correção. Então, na 119 aí, primeira questão, ele diz assim: em relação ao primeiro dia, a quantidade de grupos formados no segundo dia foi. Você ia ler todo o probleminha aí, né, para responder. Então, ia ser maior, tá? Então, maior. Você vai marcar um X aí no quadrinho do meio, onde tem maior. Justifique sua resposta. Eu vou dar uma opção aqui de resposta, tá? Mas não precisa ser igual a minha. Você vai justificar, você vai dizer com as suas palavras o que você entende, certo? A quantidade de funcionários era maior no segundo dia e a quantidade de pessoas por grupo era a mesma. Pode ser essa ou pode ser outra, tá? Contanto que você diga que era a quantidade de funcionários era maior e a quantidade de pessoas por grupo era a mesma, certo? 2. Como os funcionários que sobraram formou-se outro grupo? Quantos funcionários tinha esse grupo? Se sobrou 5, então eles fizeram um grupo só com 5 pessoas, certo? Então aí a resposta é 5. Não esqueçam de colocar o certo. Na página 120, você deve ter lido aí, né? Não deixando ser o mosquito da dengue. Nós estamos na pandemia do coronavírus, tá? Mas também precisamos cuidar das outras doenças, tá? Então, cuidado aí com a dengue, tá? Na primeira aí da 120, era para efetuar as divisões e completar o que faltava, né? Ele pergunta qual é o quociente e pergunta qual é o resto. Então, 17 dividido por 4, tá? Você ia fazer aqui, ó. 17 dividido por 4. Na minha divisão, eu tenho que saber a tabuada do 4, porque está aqui no divisor, tá? Então, vamos lá. 17 dividido por 4, 4 vezes... Não tenho 17, então eu vou para o menor mais perto, que é o 4. 4 vezes 4, 16. Menos 17, 1. Então, você vai completar aí, ó, quociente 4 e o resto 1, certo? No item B, 30 dividido por 5, tá aqui, 30 dividido por 5, vou na tabuada do 5 procurar o 30, então tem, né, que é o 6, 6 vezes 5, 30, menos 30, 0, quociente 6, resto 0. A próxima aí, 53 dividido por 8, dá 53 dividido por 8. Vou lá na tabuada do 8, procurar o 53. Não tem, mas tem o menor mais perto, que é 8 vezes 6, 48. Menos 53, é só você contar, né? 48, 49, 50, 51, 52, 53, 5. Então, quociente 6, o resto 5, tá? Que é página 121, tá? Pra gente concluir aí nossa aulinha de hoje. Então, vamos lá. Questão 2. Em um campeonato de futebol, foram formados grupos com 4 times cada. Sabendo que 32 times participaram desse campeonato, quantos grupos foram formados? Então, eu tenho 32, né? Times, cadê? E 4
4 times cada, certo? Então, o que é que você vai fazer? 32 dividido por 4. Ele tá me dando 32 e tá me dando 4, né? Então, 32 dividido por 4, certo? O que é que eu vou fazer? Vou lá na minha tabuadinha do 4, tá? Pra poder resolver isso aí, tá? Então, eu vou na tabuada do 4 procurar o 32. Eu tenho, é 4 vezes 8. 4 vezes 8, 32. Menos 32, 0. Então, foram formados 8 times, certo? Questão 3. Observe os livros de Fabiana. Aí ele pergunta, quantos livros Fabiana possui? Era só você contar aí, né? Então, o item A, 35. Questão é essa, questão 3. Aqui é a questão 2. Sabendo que ela vai guardá-los em caixas com 7 livros cada, determine quantas caixas foram utilizadas. Então, item B, 35 livros dividido em 7 caixas. Não. 35 livros e são 7 livros em cada caixa. Quantas caixas ela irá usar, tá? Então, vou lá na tabuada do 7 procurar o 35. Eu tenho? Tenho. 7 vezes 5, 35. Menos 35, 0. Então, serão utilizadas 5 caixas para guardar os 35 livros, certo? 4. 5 amigos pretendem dividir igualmente 89 bolinhas de gude entre eles e doar o restante, caso sobre alguma. Quantas bolinhas de gude cada um recebeu? Se é 89 bolinhas... enganchou. Se são 89 bolinhas e são 5 amigos, né? Então, vamos dividir aí o 89 entre os 5 amigos. Vou na tabuada do 5. Eu encontro 89? Não, eu não encontro 89. Então, eu vou de número em número, né? Posso começar com 8? Posso, porque o 8 é maior do que o 5, tá? Eu só posso começar com um número maior ou igual ao que tá dentro da caixinha. Menor eu não posso fazer, tá? Então, eu posso começar com 8. Na tabuada do 5 eu tenho 8? Não. Mas tem um menor mais perto, que é o 5 vezes 1. 5 vezes 1, 5. Menos 8, 5, 6, 7, 8, 3. Vou baixar o 9, tá? Então, eu vou lá na tabuada do 5, procurar 39. Mas eu não vou achar, né? Na tabuada do 5. O que é que eu acho? O menor mais perto, que é 5 vezes 7, 35. Menos 39, 35, 36, 37, 38, 39. 4. Aí ele pergunta: quantas bolinhas de gude cada um recebeu? Cada um recebeu 17 bolinhas, tá? Ele disse que ia doar o resto. Então, ele vai doar quantas? Ele vai doar 4, certo? Ele pergunta, ó, a divisão efetuada no item A é exata ou não exata? Não exata, né? Ó, se é diferente de 0, é não exata. Então, não exata. Aí ele pergunta, ou ele diz, justifique sua resposta. Né? Então, eu acabei de dizer, né? Ela é não exata porque o resto é diferente de 0. Ok? Então, a aulinha de hoje, só o bebê, tá? Tchau, tchau.